Dia Santo. Santo dia. Que bom com vocês, mas não Consagra de TV. O tema de hoje é um tema forte, mas ao mesmo tempo um tema doce, um tema desagradável ou um tema agradável? Necessário. Um tema necessário. Vamos ficar com essa palavra para o programa de hoje. O programa de hoje é um programa necessário para todos os consagrados a Nossa Senhora, para todos aqueles que nos assistem. Falaremos sobre a morte. A morte é que as pessoas, a maioria, elas não têm uma certa compreensão sobre a morte. Alguns dizem que é o momento que a pessoa para de respirar, a pessoa fica inanimada, sem vida, a pessoa é enterrada. Primeiro só se pensa na morte física. A companhia que se vai, o amigo que se foi. Esse tipo de morte é o tipo de morte mais conhecido, né? Quando a alma se separa do nosso corpo e é o fim dessa nossa vida terrestre. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1007, fala que a morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas, elas são medidas pelo tempo, então nós vamos amadurecendo, envelhecendo e para todos a morte vem como uma consequência natural ao longo do decorrer da vida, né? Então, a gente precisa lembrar também da questão da morte, é lembrar que nós temos um tempo, que essas coisas precisam ser feitas no tempo da vida. Programar as coisas e as conquistas, os projetos para que aconteçam em um período que pode ser maior ou menor para alguns, mas é um período curto. Nós só temos uma vida eterna. Mas nessa vida nós nos lembramos de programar muitas coisas na nossa vida. Nós programamos a nossa primeira comunhão, nós nos lembramos e programamos nossos aniversários, aniversário de vida, aniversário de matrimônio. As mocinhas, elas se preparam para o seu aniversário de 15 anos. Mas é impossível que alguém saiba a data que vai morrer. Para daí existir uma preparação direcionada para o tempo do dia que vai morrer. Quanto tempo falta para a sua morte? Quanto tempo falta para a minha morte? Você que está me assistindo, está próximo do dia da sua morte? Eu acho que é daí que Nosso Senhor diz a vigilância. Necessário vigiar e orar. Vigiar e orar. Quando será o dia de sua morte? Quando será que acontecerá o fim desta vida terrena? Você já tinha parado para pensar nisso? E será que todas as pessoas morrerão? Tem um adágio que diz: a morte é a única coisa que se tem certeza. Não necessariamente, nós não temos muita certeza da morte. Porque o nosso credo da nossa Igreja Católica, no credo nós professamos que Deus, Pai Todo-Poderoso, que virá para vir julgar os vivos e os mortos. Deus vem julgar os mortos. E nesse julgamento dos mortos, eles estão na presença de Deus. Quando morremos na terra, tem uma característica de desaparecimento, de interrupção, de fim, de angústia. Mas quando nós morremos em Cristo, morremos em Deus, a morte passa a ter uma conotação positiva. Se você vai às Sagradas Escrituras, vai ser dito lá, na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, a vida é Cristo, morrer é lucro. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Tem até essa canção. Fiel é essa palavra, né? Se com Cristo, com Ele morrermos, com Ele viveremos. Está lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Então, morrer em Cristo para ressuscitar com Ele
Então, Mara, tem pessoas que dizem que pensar em morte é uma coisa negativa ou positiva. Então esse programa pode estar fazendo bem ou pode não estar fazendo bem a alguém, fazendo mal. Então diga aí, esse programa, a morte é do bem ou é do mal? Veja, o nosso carisma da Fraternidade e Discípulos de Amor de Deus é preparar as pessoas para o retorno glorioso do nosso Senhor. Então eu posso dizer que nosso carisma é preparar as pessoas para a morte. Por quê? Para que tenham esse encontro. Meus caros, tem pessoas que estão desesperadas. Eu vou morrer, eu vou morrer. Isso é um tormento, isso é uma tortura. Mas tem pessoas que também estão assim. Eu vou morrer. Quantos santos desejaram a sua morte? Por quê? Porque a morte em Deus toma uma outra perspectiva. Entende isso? Eu quero que você entenda que pensar na morte é algo natural. Afinal de contas, quando nós entramos na escola, a gente aprende. Tudo cresce, né? Tudo nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a própria pedagogia quer nos mostrar que a morte é algo da realidade. Agora, veja bem. Esse pensamento que você tem da morte são flashes e que esses flashes aparecem de vez em quando, eles são normalmente diários. Entende isso? Nós temos que ver a frequência daquilo que você está pensando de morte. Você sabe o que é uma pessoa intrusa? É uma pessoa que entra sem pedir licença, é uma pessoa que faz algo sem pedir permissão. Então, dentro da psicologia existe aquilo que se chama pensamentos intrusivos. São pensamentos que estão o tempo inteiro em cima da pessoa, mascarando a pessoa. Então nós temos que ter cuidado, porque quando a morte entra nesse patamar, então de certa maneira ele vai ser negativo. Por quê? Porque esse pensamento da morte pode ser que vire um terror na sua vida, pode ser que vire um medo, entende isso? Então, passou de ser reflexivo o tema da morte, mas passou a ser ansiedade e angústia, então aí ele vem para um lado negativo. Mas a priori a morte não tem esse caráter. Tem pessoas que pensam em tudo está relacionado à morte. Por exemplo, se ela vai para o restaurante, ela já fica olhando, será que essa comida está envenenada? Por quê? Porque ela para na morte. Se você vai andar de avião, talvez esse avião caia. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro focado nessa morte. E a morte em Deus é uma morte que a gente vai ver que existe graça. A gente sai, enquanto fraternidade, levando as pessoas à consagração a Jesus por Maria, não é isso mesmo? Consagrar-se, entregar-se, ser todo de Deus. E aí, meu irmão, se você quer ser todo de Deus, não existe melhor forma do que você morrer. Quando nós morrermos, aí sim, verdadeiramente, seremos todos de Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu queria tanto escutar fulano falar meu nome. Agora imagina, no dia que Deus falar, Mara, Deus chamar pelo meu nome. E aí o catecismo vai dizer, no parágrafo 1011, justamente que Deus chama nosso nome. E qual é o momento que Deus nos chama pelo nome? No momento da nossa morte. Então nós temos que encarar cada vez mais da forma que São Paulo colocava a morte. Ele tinha esse desejo da morte. Por quê? Porque ele queria ver a Deus. Eu te pergunto, você quer ver a Deus? Morra! Morra, que aí você com certeza vai estar nesse momento com Deus. Mas essa morte de querer ver a Deus não é a morte de suicídio, não. Calma. É a morte para as coisas carnais. Morrer para os seus desejos, morrer para os seus vícios, morrer para as suas luxúrias. Cada vez mais que nós morremos para essas coisas, existe uma possibilidade de ver Deus. Entende isso, César? Então, essa morte não vai ter esse lugar negativo se a gente está querendo compreender a graça de Deus. Veja, hoje eu estou aqui, essa belezura, né? Mas entenda, hoje eu tenho um corpo corruptível. Eu tenho um corpo que vai se acabar, que vai se findar. Através da morte, meu irmão, é a minha condição de ter um corpo incorruptível. Então a morte vai com certeza trazer muitos pensamentos também interessantes e de reflexão. Eu estou falando agora em cima de um estudo científico que houve nos Estados Unidos e que foi comprovado que a morte, pensar na morte faz muito bem. Por quê? Porque quando eles analisaram, por exemplo, aquele acidente que teve no dia 11 de setembro, as pessoas que não morreram, elas tiveram a capacidade de ser melhores pessoas, porque elas eram mais gratas a Deus, elas começaram a ter o espírito de solidariedade, de sair procurando os corpos. Então a morte pode provocar cada vez mais uma reflexão. Agora nesse acidente que teve de avião,
Do Chapecoense. Exato. Aqueles que sobreviveram, será que não foram pessoas, se tornaram pessoas melhores, mais caridosas, entende? Talvez as pessoas fiquem focadas no dinheiro e quando elas percebem que a morte quase chegou e que não chegou e que foi dado a ela mais um tempo de vida, o que acontece com essas pessoas? Ela toma um sentido na vida. A morte nos leva a dar um sentido da vida. Quantas pessoas pode ser que só queiram ficar com seus amigos nas farras, nas brincadeiras e cair uma situação, um acidente e que ela vê que estava próximo daquele dia, elas não vão começar a pensar onde é que estão os meus filhos, onde é que estão os meus pais, será que com o acontecimento da morte as pessoas não se voltam mais para suas próprias famílias? Então, a consciência da morte, César, vai dar um sentido todo positivo nessa questão toda. E lembrando-se, é o próprio Jesus que vai nos falar do Gena. O que é o Gena? É esse fogo eterno. Nós, dependendo das nossas atividades aqui na Terra, nós vamos ter céu ou não. Então, que a gente possa cada vez mais estarmos atentos. Por quê? Porque o fogo eterno vai corpo e alma. E aí? Você tem que refletir o que é que você quer, o que é que pode fazer. A igreja, ela se preocupa com isso. A própria liturgia das horas, o término da oração das completas, eles nos preparam para uma boa morte, que o servo possa ir em paz. Mas existem também algumas espiritualidades que têm o retiro da boa morte. Um retiro espiritual para que as pessoas reflitam e se preparem para uma boa morte. É um tema de retiro um pouco complexo. Quem sabe um dia possamos fazer um retiro desse tipo. Um retiro de preparação para a boa morte. É você fazer o check-in, né? O que já está pronto. Será que eu estou preparado hoje para ter uma boa morte? Será que eu estou preparado hoje para enfrentar o julgamento final? Será que está tudo resolvido? Você que está nos assistindo, né? Então, essa morte que é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre segundo o objetivo divino para decidir seu destino último. Isso é o Catecismo da Igreja nos ensina no parágrafo 1013. Então, quando tiver terminado esse curso da vida terrestre, nós não voltaremos em outras vidas. Com todo respeito a irmãos nossos que acreditam numa doutrina espírita, que nós nos reencarnaremos, a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus, ela diz que ao término da vida, o homem só morre uma vez. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não existe reencarnação depois da morte. É uma mera ilusão essa história de reencarnação noutra pessoa, num cachorro, num gato, num passarinho, ou num rei, ou em uma outra pessoa. Não. Só temos uma morte e só devemos morrer uma só vez, repetindo Hebreus 9, 27. Catecismo da Igreja, do parágrafo 1014, coloca que a igreja nos encoraja para essa preparação para a morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Isso também está na antiga ladainha de todos os santos. Pedir à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias nós clamamos que a Santíssima Virgem Maria esteja conosco na hora de nós termos esse encontro com o Pai, esse abraço de Pai. E São José também é o patrono da boa morte, né? Afinal de contas, que sejamos como São José. São José morreu ao lado de Jesus, ao lado da Santíssima Virgem Maria. Então, é uma boa morte que São José teve, né? Que possamos nós também ter essa capacidade de estar com Jesus e Maria Santíssima do nosso lado. Então, a igreja nos exorta, nós levamos vocês a refletirem que devemos ter os pensamentos, termos o nosso comportamento como se nós fôssemos morrer hoje. Se formos morrer hoje, como estará a nossa consciência? Você estará com a consciência tranquila? Eu particularmente, eu não estou com a minha consciência tranquila. Tem umas coisas que ainda precisam serem resolvidas. Então, está preparado para morrer hoje?
ou está com medo da morte? Seria melhor evitar o pecado e evitar a morte, e não fugir da morte. Quem não tem pecado não tem o que temer. Se você não está preparado hoje, também não vai estar preparado amanhã. Então tem que existir um preparo do corpo, um preparo da alma. Então, para morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, deixar esse corpo, deixar a mansão desse corpo terreno para ir morar junto com o Senhor. Está lá na carta de São Paulo, 2 Coríntios, versículo do 5 ao 8. Do capítulo 5, versículo 8. Nessa partida que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela se reunirá ao corpo na ressurreição dos mortos. A nossa alma vem de encontro ao nosso corpo que ressuscita glorioso. Qual o destino dessa alma? Né? Essa alma foi criada por Deus. A alma não foi criada pelo pai nem pela mãe. A alma foi criada por Deus. Que na vida, na morte, ela se separa do corpo, mas ela vai se unir novamente. Então, Mara, quando a gente coloca que essa separação, essa união, esse contato com Deus, quais os destinos possíveis para a alma após a morte? A gente tem que entender, o corpo é mortal e a alma imortal. Tudo bem? Primeiro ponto. Agora, outra situação. Aqui em vida, nós estamos vivos, nós temos direito, nós temos liberdade, tudo bem? De acolher ou de recusar a graça de Deus. A graça de Deus é manifestada a todos os momentos. Eu acolho ou eu simplesmente não quero, não desejo. E aí nós temos também dois tipos de juízos. O juízo final, que se dará na volta gloriosa, mas existe o juízo que a gente vai colocar, que é esse juízo particular, que é essa primeira retribuição que nós vamos receber daquilo que nós fizemos em vida. Ok? Então, tem pessoas que nesse juízo particular, elas vão ter direito ao céu, porque foram pessoas justas, foram pessoas que acolheram os mandamentos de nosso Senhor. Eu tive sede, eu tive fome, eu estava preso. Então, essa pessoa se envolveu com aquilo que eram os mandamentos do Senhor. Céu. A gente chama de céu. Mas tem aquelas pessoas que viveram a amizade com o nosso Senhor, mas que ainda tem algumas coisas que estejam imperfeitas e que precisa de um tempo para que essas coisas entrem em harmonia. E aí a gente vai colocar que vai existir um tempo de purificação. Aí nós chamamos isso de purgatório. Agora veja, meu irmão, se você tem uma dívida para pagar, você quer pagar agora, em vida, ou depois da morte. Se você paga agora em vida, cada vez mais o seu débito vai diminuir e o seu tempo de purgatório também vai diminuir. Daí a importância de ter uma vida de sacrifícios, de penitências, de fazer bondades. Por quê? Porque aquele acúmulo de débito que você tem em relação a Deus, isso tudo vai cada vez sendo mais harmonizado. Tem pessoas que ficam preocupadas. Mas Mara, meu irmão, será que está no purgatório? Veja, se você está no purgatório, se tem alguém no purgatório, tem certeza de céu. Enquanto que as pessoas que estão no inferno, essas não vão mais ter possibilidade. Então, resumindo, quais são os destinos que nós temos no primeiro juízo, no primeiro julgamento? Céu, purgatório e inferno. É bem interessante, Mara, por que não tentarmos resolver esse destino de nossa alma agora em vida? Pagar essas contas logo. Que nós temos a capacidade de gerenciar isso. Diferente de morrer e ficar no purgatório aguardando orações de terceiros. E existe uma coisa assim, meus irmãos, também, que quando as pessoas estão no purgatório, elas têm a visão de Deus, tá certo? Então, por mais que lá não seja um luxo, por mais que lá também faça um calorzinho, essas pessoas têm tanta sede de Deus que o desejo delas é pagar tudo o que devem porque querem ter a graça de estar com Deus, entende? Por maior que seja o martírio no purgatório, as almas que estão lá, elas são desejosas de Deus. E a gente vai conseguir compreender que existem esses destinos eternos no caso do bom ladrão. O bom ladrão se coloca arrependido, o bom ladrão reconhece o senhorio de Jesus. E qual é a sentença que Deus dá ainda hoje? Estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então, daí a gente dá para entender perfeitamente essa situação. Uma coisa que eu quero alertar para vocês é: tenham todo cuidado para não cometerem pecado mortal. Eu fico me buscando, me policiando para que eu não tenha um pecado mortal. Meus caros, se eu
morrer em pecado mortal, eu vou morrer não na graça. E quem morre não na graça, morre desgraçado. Então avalie sua vida constantemente, diariamente, para que se evite cada vez mais o pecado mortal. Ah, Mara, mas eu só perdi um domingo a Santa Missa, Santa Celebração. Cuidado, meu irmão. Pecado mortal leva à morte. Então, que tenhamos cada vez mais isso. Nós precisamos recuperar. Você pecou de forma mortal? Recupere, se arrependa. Mas não basta arrependimento. Procure um sacerdote, faça uma confissão sacramental para que você possa readquirir de novo a amizade com Deus. Tudo bem? Um ponto que a igreja é muito cuidadosa conosco, Mara. Então, a gente está discutindo aqui. A igreja sabe que tem coisas que são difíceis de serem pagas. Afinal de contas, muitas vezes nós podemos ter cometido um pecado mortal tão grave, tão grande, que não tenha como reparar. E daí a igreja nos apresenta as indulgências. Existem aquelas indulgências que são parciais e plenárias. Explique melhor essas indulgências para que quem está nos assistindo, olha, nós podemos pagar em vida para termos um descanso ou um purgatório mais curto. Meu caro, entenda, quando nós pecamos, nós cometemos um ato, não é, que não seja agradável a Deus, mas aquilo vai gerar duas consequências, a culpa e a pena. Quando nós buscamos um sacerdote arrependidos, ele vai nos absolver, mas absolver da culpa, a penalidade vai ficar. Entende? E essa penalidade, Deus é tão pai, Deus é tão bom, que ele diz, pelos meus méritos e pelo tesouro da igreja que é confiado ao magistério, então vai ser delegado alguns atos que nós podemos fazer e que podemos pagar toda aquela nossa pena de uma única vez. Isso se chama indulgência plenária. Então, por exemplo, você fazer adoração ao Santíssimo Sacramento num período de 30 minutos consecutivos, isso dá um valor de indulgência plenária. Você já teve confissão, tá certo? Você buscou a celebração eucarística, recebeu Jesus, rezou pelo Santo Papa e fez aquela ação que está prescrita nos estatutos, digamos assim, do que seriam as obras indulgenciadas, então você paga suas penas de uma única vez, porque é plenária. Então, se você morre, teve confissão, você está livre das suas culpas, mas se você não teve indulgência plenária, você vai passar um período ainda no purgatório para sanar a sua dívida. Se você tiver feito alguma obra com indulgência plenária, as suas penas foram todas pagas, ou seja, você vai direto para o céu, porque você não tem nada mais a pagar então, no reforçando purgatório. também, para receber e gozar de indulgências plenárias, tem 3 condições: a confissão, a comunhão no dia e rezar pelo sumo pontífice. E a quarta, que é fazer a obra indulgenciada. E fazer a obra indulgenciada, que vai desde a adoração ao Santíssimo, como Mara colocou, como uma missa de um neo-sacerdote, um batismo de criança, devidamente você estando preparado para aquilo, exercícios espirituais a cada 3 dias, participar ativamente e comungar no dia do santo, da padroeira, de devoção. Dia de finados do também, dia de finados, visita ao cemitério, dia de finados. Tem várias práticas que tem no Manual das Indulgências e no nosso livro Totus Tuus, Manual de Preparação para a Consagração a Jesus por Maria, no método de São Luís de Montfort, também vai lá nos ensinar. Pois é, o nosso programa sobre a morte ele está muito bom e precisamos partilhar um pouco mais sobre esse tema com mais calma. Então vamos precisar terminar este programa hoje e próxima semana nós retomaremos de onde paramos. Você que não se consagrou a Nossa Senhora, entre em contato conosco pelo nosso site www.discípulosdamandedeus.com.br. Faça sua preparação para a consagração a Nossa Senhora. Entre em contato conosco. Tem nossos livros para vender na loja Sagrada Família, atrás da Catedral Metropolitana. Então é isso. Desejo que você morra. Desejo que você morra. Morra para a mentira, morra para a maldade, morra para o pecado. Que você morra para tudo aquilo que lhe afasta de Deus. E ressuscite. Seja um homem novo, uma mulher nova, vivendo em Cristo. Para viver com Ele, morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te.